Bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 22 de setembro do ano da graça de 2022. Hoje, como já percebeu, a emissão é feita aqui a partir do meu setup em casa. Ora bem, o que é que temos para si hoje? Uma agenda relativamente longa que eu vou tentar condensar em 20 minutos, porque nos últimos dias tenho estado a exagerar brutalmente aquilo que é o tempo que dedico aos assuntos nacionais. Bom, antes de irmos para o período de ordem do dia, deixe-me só fazer aquilo que é o disclosure que faço habitualmente e é lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, se escrever no cupom promocional Camilo, tem logo um desconto de 10%. Agora sim, vamos lá à edição de hoje. E vamos começar por um estranho frete que vi ontem Álvaro Beleza, do Partido Socialista, fazer a António Costa. Eu explico. Álvaro Beleza é das pessoas mais esclarecidas do PS. É daquelas pessoas que tenta puxar o PS mais para o centro. Álvaro Beleza é uma pessoa, um técnico, é um técnico que percebe muito de certos setores, nomeadamente da área da saúde. Tem feito um trabalho notável, sobretudo agora que está na SEDES, que é um think tank, para esclarecer o país sobre os problemas de certos setores, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde. E é uma pessoa que, no passado, tendo estado ligada a António José Seguro, acabou por ser um bocadinho marginalizado dentro do PS. Bom, mas nos últimos tempos, como eu dizia, a sua presença na SEDES tem feito um trabalho muitíssimo bom, nomeadamente na questão do IRS, perdão, na questão do Serviço Nacional de Saúde e também nas análises que a SEDES tem feito um problema gravíssimo da sociedade portuguesa, que é o problema das pensões. Ora, ontem vi-o no Crossfire, na CNN de Portugal, a debater com Miguel Relvas, do PSD. Confesso, eu, como sabe, e tenho dito aqui várias vezes, tenho as maiores dúvidas muitas vezes sobre a postura de Miguel Relvas. Mas surpreendeu-me o conhecimento que Miguel Relvas tem do problema da segurança social, analisado por dentro. E vi Álvaro Beleza, que embora tivesse alguns pontos de coincidência entre aquilo que o PSD pensa sobre este assunto e o próprio PS, e porquê é que eu chamo a atenção para isto? Porque não há reforma nenhuma estável, duradoura, coerente e que faça sentido que se pode fazer na Segurança Social sem um acordo entre o PS e o PSD. É sempre assim. Portanto, realto este ponto. Mas dizia eu, embora tenha visto ali alguns pontos comuns entre aquilo que o Miguel Relvas pensa, ou seja, o PSD, e também Álvaro Beleza, estranhei as desculpas que Álvaro Beleza deu para o Governo não estar a fazer nada na área da Segurança Social e para o PS não avançar suficientemente bem na área da Segurança Social. E às tantas, quando o debate chegou ao ponto, então, mas porquê é que não fazem isto agora? Porquê é que não fizeram? Porquê é que não há acordo aqui para se avançar neste sentido? A desculpa foi a mesma que vejo António Costa, que via a Ministra da Saúde, que via muita gente no Governo dar, que é, repare, isto são coisas que têm que ser pensadas, não pode ser em cima do joelho, como se nós não tivéssemos tido tempo para pensar na questão da Segurança Social nos últimos 15 anos. Bom, e depois daquela desculpa inacreditável que, tivemos a pandemia. Então, mas o que é que a pandemia impede que o país pense nas questões estruturais? Pelo contrário, é exatamente essa a razão que nos devia ter levado a pensar nas questões estruturais. E a segurança social é uma delas. E depois vem a desculpa, a guerra. A guerra é a mesma coisa. Tudo isto vai acelerar um problema da economia. Aliás, está a acelerar um problema de crescimento económico e, com isso, o problema de sustentabilidade das pensões. Ou seja, o problema das pensões é, sobretudo, um problema de crescimento económico. Porquê? Porque como nós estamos a aumentar muita despesa sem que entrem fundos suficientes para a segurança social, como sai mais dinheiro do que entra, temos um problema de crescimento económico. E, portanto, esse é o grande problema. Portanto, sinceramente, estar a fazer trabalhos na sede que apontam no sítio certo, para o sítio certo, e depois estar publicamente a fazer fretes que explicam a forma vergonhosamente
não, ou melhor, a forma como António Costa e o seu governo não fazem qualquer reforma, isto é o pior serviço que se pode fazer ao país. Bom, TAP. Ontem a CEO, a senhora Christine Ourmière-Widener, veio pedir desculpas aos clientes, desculpas sinceras, pelo facto dos seus dados terem acabado na praça pública, dados pessoais, depois do ataque de hacking que a TAP sofreu. Primeira pergunta. Afinal, parece que os hackers têm mesmo informação pessoal dos clientes e dos stakeholders e outras pessoas que interessam com a TAP. O que já de si é gravíssimo. Segundo, quando estas coisas acontecem, não chega a pedir desculpas. E porquê? Porque eu tive aqui já várias pessoas, entre os espectadores deste canal, fora quem participou no encontro com nos fóruns de ordens profissionais da AGEAS, de que eu falei ontem. Nesse encontro houve especialistas que abordaram o assunto. E no caso da TAP, parece que houve alguma abordagem grosseira na forma como se tratou isto. Mais, a falha, diz quem percebe destas coisas que está por dentro dos assuntos, é gravíssima. Bom, suspeito que a senhora Widener não devia ter ficado por aqui. Mas como este é assunto que vai durar mais algum tempo, haveremos de voltar à matéria. Bom, como já percebeu também, nós temos neste momento um charivari montado dentro do governo. Que eu vou, isto é a resposta a alguns espectadores que pediram para comentar também esta divergência entre António Costa e Silva, o Ministro da Economia, e Fernando Medina, o Ministro das Finanças, que eu vou tratar a seguir. Mas porquê é que eu vou deixar isto lá mais para baixo? Porque há 2 dias fui confrontado com uma capa do Tal e Qual, o jornal Tal e Qual, que dava conta de que António Costa vai comprar uma nova casa. E que irá comprar essa casa por 270 mil euros, 76 mil euros. Bom, eu não sou um especialista no mercado imobiliário, mas há uma coisa que eu sei. Tenho noção daquilo que são os preços em Lisboa. Bom, até agora evitei mexer no assunto, porque, primeiro, não gosto de bocas, segundo, porque é preciso ter dados concretos para se analisar estas matérias, e em terceiro, porque é conveniente, uma vez que se criem dúvidas em relação a esta matéria, que quem faz análise, quem está na comunicação social, obrigue às figuras públicas, que neste caso é só o nosso Primeiro-Ministro, a explicar as situações. Perguntará a você, é este o momento adequado para fazer isto? Bom, eu vou-lhe mostrar a manchete do Correio da Manhã de hoje, que já está ali a vermelho. Está ali em cima, não estou a falar do Luís Rangel, parece que recebeu 900 mil euros em 270 depósitos, mas estou a falar daquela chamada lá em cima. Eu sei que não se vê muito bem, mas eu vou-lhe ler. Costa compra T1 de luxo mais barato do que casa em cave, numa cave. Novo apartamento ficou por 276 mil euros. Bom, eu sei que há jornais neste momento, e sei porque algumas pessoas do ramo imobiliário já foram contactadas. Eu sei que há jornais, ou melhor, imprensa em geral, que anda a fazer perguntas sobre isto. Primeira questão, acho muito bem que as façam. Porque aos servidores da causa pública, da res pública, e em nome daquilo que se chama ética republicana, é bom que não haja qualquer dúvida na opinião pública sobre o comportamento dos políticos. Bom, isto quer dizer que há alguma coisa illuminada, um pouco mal cheirosa neste processo? Ainda não chegámos aí. Mas era bom que deixasse de haver qualquer dúvida na opinião pública sobre esta matéria. Ou seja, aqui a questão não tem a ver com onde é que foi arranjar os fundos, como é que comprou, não é isso. A questão é crível que um apartamento que, com as imagens que o Tal e Qual publicou, se for verdade,
pode valer a módica quantia de 276 mil euros. Bom, mas por favor, não me venham dizer que isto é uma questão de... é um T1. Todos nós sabemos qual é o preço de certos T1s em Lisboa neste momento. Bom, moral da história. Esta história não cheira bem. Porque os preços que conhecemos apontam para valores em Lisboa e nestas áreas muito mais acima. E daí a questão. Este apartamento custa mesmo 276 mil euros? Segunda questão. Aliás, há formas muito fáceis de fazer comparações aqui. Eu escuso dar aqui sugestões, mas eu espero que a comunicação social os faça. Nós aqui fazemos análise, não fazemos investigação. Mas custou mesmo 276 mil euros? E porquê custa 276 mil euros? Bom, estas questões têm de ser colocadas. E mais, se acho que até agora António Costa tinha o privilégio de não ter de falar sobre este assunto, depois dos dados que começam a ser divulgados e depois da forma como isto vai criar dúvidas no tecido social, não me deixam qualquer outra hipótese de não dizer o seguinte: eu acho que o Primeiro-Ministro já devia ter vindo falar sobre o assunto. Porquê? Porque esse é do seu próprio interesse. Ou seja, ninguém está a dizer que o Sr. Primeiro-Ministro cometeu uma ilegalidade. Por exemplo, combinar com alguém a compra do apartamento por um preço mais baixo e depois, ou melhor, por certo preço e depois escriturá-lo por um valor mais baixo. Bom, a gente pode levantar esta dúvida. A segunda dúvida que se poderia levantar era: mas como ele é Primeiro-Ministro, alguém lhe fez um frete. Como sabe, já houve questões duvidosas sobre esta matéria em membros do Governo no passado, inclusive com o Fernando Medina, com o apartamento que comprou. Portanto, estas questões, quando começam a chegar a este ponto, exigem que quem detém cargos públicos venha pronunciar sobre o assunto. Mas é como sabe, no passado já houve dúvidas sobre negócios imobiliários que António Costa praticou. Nomeadamente uma célebre casa ali ao pé do apartamento, ao pé do Largo do Rato, que teria sido comprado para a sua filha, mas que depois já não servia para a filha e foi vendida um ano mais tarde por um preço apreciavelmente mais elevado. Está a ver? Ou seja, com uma mais-valia apreciável. E eu não questiono aqui que a mais-valia pagou imposto ou não. Portanto, dado o passado de certas transações duvidosas dentro de membros do Governo, dada esta questão do apartamento ao pé do Largo do Rato, que protagonizou António Costa, e dada a forma como nós temos dúvidas sobre o que passa no mercado imobiliário com certas transações, era bom que o Sr. Primeiro-Ministro, ou melhor, não era bom, é desejável que o Sr. Primeiro-Ministro venha rapidamente esclarecer isto e venha falar sobre o assunto. Que é para não ficar na opinião pública aquela sensação de que Illuminati são todos iguais, fazem todos pela calada e depois, quando são os populares ou quando é a populaça, a malta a sua vida é devassada pelo fisco, nomeadamente para poder explicar certas transações. Portanto, era bom que o Sr. Primeiro-Ministro viesse falar sobre isso. Bom, vamos então à questão de António Costa e Silva e Fernando Medina. Como sabe, António Costa e Silva não está, aliás, não sabe, mas eu vou-lhe contar. António Costa e Silva não está a gostar da falta de reformas do Governo. Ele já andou a fazer fretes muito grandes ao Governo, António Costa, no passado, quando estava a elaborar o PRR, quando era responsável pela Comissão de Acompanhamento, mas agora, no Governo, ele tem uma vantagem sobre António Costa, sobre Fernando Medina, sobre o Sr. Mendonça Mendes, o Falinhas Manjas número 2, sobre Fernando Medina. É que António Costa e Silva, é uma coisa que eu refiro aqui muitas vezes, António Costa e Silva foi um gestor, ele trabalhava na Partex. António Costa e Silva sabe o que é vender para pagar salários. António Costa e Silva sabe o que é pagar impostos. António Costa e Silva sabe o que é pagar segurança social. Ele conhece o problema das empresas por dentro. Ora, António Costa não sabe o que isso é. Fernando Medina, a mesma coisa. Mendonça Mendes, a mesma treta. Ana Catarina Mendes, toda essa maltinha. Fora os que saíram. Quer um exemplo? O que eu falei ontem, Pedro Cisa Vieira. Quer outro exemplo, antes dele,
Lembra-se quem era antes dele? Manuel Caldeira Cabral. Bom, você olha para estas pessoas todas, elas não têm experiência empresarial. Dirigi-me uma cidade de advogados, não sei o que. Aquilo, como se aquilo fosse uma coisa de andar nos mercados a vender e a reagir às flutuações de preços. Olha o que está a acontecer agora no mercado energético, por exemplo. Bom, António Costa e Silva sabe o que isto é. E honra lhe seja feita, teve a coragem, teve-os no sítio para levantar esta questão. Como você já percebeu, eu disse-lhe logo isto no primeiro dia, quando vi a declaração dele, isto ia correr mal. Isto ia correr mal porque no governo não tem gente com esta sensibilidade. Porque no governo o senhor Ministro das Finanças, o senhor Primeiro-Ministro e o senhor Secretário de Estado dos Impostos precisam com uma gula descomunal de impostos e, portanto, não estariam dispostos a fazer isto. Bom, como já percebeu também, ontem viu-se isso. Porque depois de Pedro Sisiveira ter vindo dizer que não gostava de uma ideia de redução transversal de IRC, o que é que sucedeu? Veio Fernando Medina. E Fernando Medina entrou com os pés, embora com algum sorriso. Isto não é momento de estar a falar sobre estas coisas, nem de divulgar o que está a falar. Porquê? Porque isto está a ser discutido com os parceiros sociais. Bom, só uma questão. Está a ser discutido com os parceiros sociais e não merece ser abordado pela opinião pública? Fernando Medina percebeu a mensagem de Costa e Silva, que foi um chega para lá. Antecipa o debate na opinião pública para condicionar o governo. Isto é chato dentro do governo, é um desconcerto. Pois é. Mas isto é mais um sinal daquilo que nós estamos a ver há vários meses, que isto não é um governo. Mais, de cada um puxa para seu lado e de cada um tem a sua própria agenda. Isto é muito estranho, porque António Costa, isto mostra de facto, António Costa perdeu a mão no leme. Porquê? Porque há vários meses que nós vemos episódios destes. E embora ele tenha dado um grande chega para lá, por exemplo, a Pedro Nuno Santos, quando fez aquela brincadeira do aeroporto mais do Sr. Presidente da República, agora isto está a afiar mais fino, porque já aconteceu com outros membros do Governo e começa a chegar a questões básicas como esta. E como você vai ver, a seguir aparece também o Sr. Presidente da República pelo meio. Bom, mas eu antes de ir ao Sr. Presidente da República, já agora eu vou voltar a bater palmas, como fiz ontem, António Costa e Silva. Porque é preciso coragem, porque haja alguém no Governo que tenha a coragem de fazer lobby pelas empresas. Fazer lobby no bom sentido. Bom, mas eu antes de ir ao Presidente da República vou a outra questão, que é a questão do gás e da tarifa regulada. Como se recorda, já falei disto aqui várias vezes e ontem dediquei um artigo de opinião no Jornal de Negócios ao assunto. E porquê? Porque ontem o Sr. Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, não percebe nada daquilo, ok? Continua a não perceber, embora já esteja um bocado mais por dentro do assunto. Foi ao Parlamento e foi questionado pela oposição, salvo ver por um deputado da Iniciativa Liberal, sobre, então, mas o que é que se passa aqui com a questão do gás? Então os senhores estão a forçar a Galp, há conversas entre a Galp e o Governo ou não? E o Sr. Ministro responde isto. Na nossa análise, a Galp tem a obrigação legal de fornecer energia tarifa regulada no gás natural. Palavra de Duarte Cordeiro. E depois, quando o debate vai decorrendo e as pessoas começam a colocar questões sobre, então, mas espera aí que a história é esta do gás e não sei das quantas, eu já lhe vou explicar, vou-lhe voltar a explicar. O Sr. Ministro sai-se com esta. O que pode acontecer é que se a Galp tiver alguma alteração do seu mix, veja só esta pancada por utilizar estas palavras, depois ninguém percebe. O mix, o que pode acontecer é uma revisão da tarifa regulada. Bom, então é assim. Há um mercado liberalizado, onde estão mais de 200 mil clientes da Galp. Mais de 200 mil. E o Sr. Ministro e o Primeiro-Ministro, quando ficaram à rasca, desculpe-me a expressão de caserna, por causa da questão da energia, vieram dizer, não, vamos resolver o problema. É que as pessoas vão poder mudar do mercado liberalizado para o mercado de tarifa regulada. Como de tarifa social na EDP é a mesma coisa. A EDP e as outras empresas. Hello? Então espera aí. Isto muda-se de um momento para o outro? E a consequência para a empresa? Eu falei nisto na altura, lembra-se? Bom, mais. É que inicialmente, quando o Governo decidiu isto, era para outubro. Já não é. É para setembro. Moral da história. A Galp anda a receber, como qualquer empresa recebia, uma porrada de chamadas no seu call center. Que ninguém consegue dar vazão àquilo, percebe? Desonestidade. Desonestidade pura. Mas o mais grave do que isto ainda não é esta questão.
É outra que é assim. Então, a tarifa regulada é uma tarifa limitada no preço. Está a ver? Por isso é que o ministro anda para aí a propalar no Parlamento, uma poupança de 60% para as famílias. Mas a questão não é essa, é que depois quem é que paga isto? Repare, então, ainda para mais, a conversa habitual, como eu lhe expliquei há 2 dias, era a Galp tem ali contratos com a Nigéria há 20 anos e tal, e portanto os gajos, têm lá preços baixos, vão comprar a preços baixos. Bom, o governo anda a dizer isto quando já sabe que a Nigéria não vai cumprir. E já disse isto à Galp, já disse isto ao governo. Há de haver fornecimentos que não vão ser feitos. Vão ser feitos a preço mais elevado. Então, mas espera aí, está a ver o que é o mix? Está a ver o que é o mix, Sr. Dr. Duarte Cordeiro? É isto. É, a Galp vai comprar mais caro. E o que ele está a dizer à Galp é, o quê? Vai haver indenização? Nem pensar. Eles não querem cumprir? Nem pensar. A lei obriga a fazer. Então, espera aí. Então a Galp vai comprar mais caro e vai vender mais com um limite onde quase não tem margem para os clientes? Isto é uma desonestidade. Isto não há política energética que aguente. Sabe o que é que o Sr. Ministro diz? Se houver uma alteração do mix, se houver, para já devia dizer palavras que todo português percebe, mix, já agora, se houver, não vai haver. Só um pormenor. Imagine que a Nigéria não fornece a Galp no segundo que está escrito no contrato. Basta 1 ou 2 navios. Sabe o que é que isto quer dizer? É um pancadão nas contas da empresa. Depois quem está desse lado, daqueles mais à extrema esquerda, eu não sei quantos gajos ganham muito dinheiro, não sei. Meus amigos, desculpem lá. Isto é uma vergonha, isto é uma desonestidade e isto não é política energética. E vou-lhe dizer o que eu faria se fosse eu da Galp. Neste momento, já estava a pôr o Estado em tribunal, depois daquilo que disse o Sr. Ministro do Ambiente ontem. Percebe? É isto que está a passar. Bom, vamos voltar à questão do desacerto interno. Bem, Marcelo Rebelo de Sousa ontem anunciou que vai convocar o Conselho de Estado. E eu fiquei a pensar, meus amigos aqui nos alguns chats, olha, Camilo, afinal o gajo está atento e não sei quantos. Desculpem lá, o Conselho de Estado. O que é que aquela malta que já está ali nos 70, 80, não sei quantos, ou seja, aqui é que se implica a palavra do meu amigo Pedro Moura Reis, gerontologia. Está a ver? O que é que o Conselho de Estado vai dizer ao Presidente Marcelo sobre economia? Há lá gente que não percebe porra nenhuma daquilo. Já está super ultrapassada. O que é que aquela malta vai dizer ao Presidente? Já percebi. O Presidente está a lançar avisos ao Governo. Umas farpazinhas. Cuidado aí, que eu vou chamar o Conselho de Estado. Desculpem lá. O Sr. Presidente da República está preocupado. Acho muito bem que esteja. Mas acordou agora? É a pergunta que eu ando a fazer há muitos meses já, e particularmente nas últimas semanas, quando se percebeu que Marcelo agora já está disposto a dá-las. Até porque, a par disto, o Marcelo vai fazer outra cena. O Governo devia divulgar a visão que tem para 2023, por causa do crescimento económico, a inflação e tal, que é para os portugueses saberem. Sr. Presidente da República, aqui na Cor do Dinheiro, aqui e na CMTV, a gente está a dizer isto desde abril ou março, percebe? O senhor acordou agora, não é? Bom, dá jeito. Lembra-se da imagem que eu lhe tracei aqui na segunda-feira? Alguém está a levar uma tareia e está meio caído no chão a tentar levantar-se. E agora, toda a malta que estava calada e que não teve coragem de bater, agora chega lá, tunga, 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 tunga. Atenção que eu não estou aqui a recomendar violência física. Isto é uma figura de estilo, ok? É isto que parece o Sr. Presidente da República. Bom, como viu, António Costa não gostou. Porque ali em Nova Iorque, quando foi passear, que não foi fazer outra coisa, sai-se com aquela de não, mas espera, isto aqui há prazos. E com aquele sorrisinho dele, que por dentro deve estar a dizer isto sacana, ou uma coisa pior, não é? O Sr. Presidente da República conhece os prazos. Pois, é verdade que conhece os prazos. Mas eu não preciso que o Primeiro-Ministro me venha dizer a mim que o prazo para o orçamento é no dia 10 de outubro. Isso eu conheço desde os bancos da faculdade. A questão não é essa. A questão é que o Sr. Primeiro-Ministro não tem de esperar por 10 de outubro para estar a explicar que isto vai correr muito mal no próximo ano. E ontem, ainda para mais, vem com aquela treta habitual de a economia este ano ainda vai ser das que mais vai ser na União Europeia. Who the cares? O problema é o próximo ano. Está a perceber ou não? A gente já percebeu que safou o rabinho este ano com o crescimento económico e com o déficit. Não safou na inflação e tramou os portugueses com isso. E mais, no próximo ano vai correr tudo mal.
Está a perceber? Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro não precisa de esperar para outubro. Ele tem de dizer, e já devia ter dito aos portugueses, atenção, isto vai correr menos bem, porque é para não dizer que vai correr mal. E, portanto, vocês estejam preparados. E comecem a preparar as vossas carteiras para o que aí vem. Isto era a função do Primeiro-Ministro sério. Como já sabe, eu acho que este senhor não é sério. E pronto, chegamos ao final do programa de hoje. 7.200 pessoas em direto ainda agora. Quero agradecer a estas pessoas e quero pedir a estas pessoas também aquilo que peço sempre. Coloquem um gosto e façam partilha nas redes sociais. É muito simples. Sabe porquê? Não sabe? É que aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, tenham um grande dia e até amanhã às 8. Com licença.